Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Bem-vindos a mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós vamos falar sobre o tempo de antes e o tempo de agora. Vamos correlacionar com a mitologia grega. Vamos falar sobre o destino do tempo, ou também conhecido como o desfecho de Cronos. Produção, solta a vinheta. Bom, antes de começar, acho que vale três avisos aí principais para vocês, tá? Então, o primeiro é sempre reforçando que todo episódio do Contragolpe Cotidiano ele está relacionado, então ele traz diferentes perspectivas, né? Seja de biologia, de psicologia, de literatura, de história, né? Hoje também a gente vai falar um pouquinho mais da parte de mitologia, né? E também vou trazer algo novo para vocês da parte de política. O segundo aviso, lembrando que o Contragolpe ele está passando por algumas modificações, né? Sempre com o intuito de trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Então, uma delas a gente vai começar hoje. Então, o quadro de referências ele vai acabar sendo deixado de lado um pouco nesse momento, né? Claro que se tiver uma outra referência que eu entenda que seja importante trazer para vocês, eu vou trazer sem o menor problema, tá bom? E o terceiro ponto é que hoje a gente vai começar também a trazer mais análises para vocês de outros produtores de conteúdo, como eu fiz com uma, vamos dizer assim, pouca frequência anteriormente, mas que pretendo agora trazer para vocês com mais frequência, tá bom? Então, sem demora e com todas essas modificações, vamos lá. Porra, tudo isso? Então vamos lá. Cronos, ou seja, o tempo, ele originalmente é filho de dois titãs, Gaia, que é a Terra, e Urano, que é o céu. O curioso é que Cronos foi o responsável por castrar e destituir seu pai do trono de governante dos deuses, ou seja, seu pai, Urano. Entretanto, sua mãe Gaia o avisou de que o mesmo aconteceria com ele, ou seja, um de seus futuros filhos estaria destinado a vencê-lo. Sendo assim, após Cronos se esposar com a sua irmã Reia, ele começou a devorar todos os filhos que era concebido por sua esposa. Entretanto, inconformada, Reia traçou um plano, juntamente com Gaia, para fazer com que ele parasse com isso. Em um dado momento da história, ela salva seu sexto filho, Zeus, o qual consegue resgatar seus outros irmãos, como Deméter, Hésia, Hera, Hades e Poseidon, cumprindo a profecia e derrotando seu pai, dando início à era mais famosa da mitologia grega. Ai, Matheus, mas o que isso tem a ver com relacionamentos? Cara, se eu fosse pago toda vez que essa voz da consciência me assola, eu estaria rico hoje. Mas vamos lá. É importante porque eu queria fazer. Fazer não, eu queria trazer dois pontos para vocês, né? O primeiro, que é trazer um pouco mais de conhecimento, né? Trazer um pouco mais de luz sobre a mitologia grega, porque a gente vê que nos filmes e nas séries é amplamente abordado só a questão, vamos dizer assim, da Era de Ouro, né? Depois que da parte de Zeus, Poseidon e Hades para frente. Né? Então eu queria trazer um pouco da origem para a gente saber, né, que na verdade o pai desses três deuses mais famosos era Cronos, que é representado pelo tempo, o pai de Cronos é Urano, né, que é o céu, a mãe dele seria Gaia, então para, né, traçar uma árvore genealógica aí na cabeça de vocês e entender que tudo isso tinha uma origem antes de chegar na era mais famosa dos semideuses e tudo mais, né? Um pouquinho de história. E a segunda parte é porque, claro, quando a gente fala do tempo, que é o nosso recurso mais precioso, é uma coisa que não volta, sem dúvida nenhuma ele tem tudo a ver com os relacionamentos. Por quê? Porque hoje a gente vê que não só os homens, mas as mulheres também estão com dúvidas do porquê que as coisas não estão dando certo, do porquê que os homens estão agindo de certa forma, do porquê que as mulheres estão agindo de certa forma. E esse é um dos objetivos do canal aqui, trazer, né, as principais problemáticas, lembrando sempre que é uma perspectiva mais masculina, mas que em hipótese nenhuma exclui o fato de que ainda existem mulheres boas sim para se relacionar, por mais que não seja a maioria, pelo menos é o que dá a entender atualmente. Em frente a isso, eu trouxe três fatos para vocês, três matérias, vamos dizer assim, de diferentes pontos de vista, justamente para endossar o tempo que nós vivemos, ou seja, qual é o desfecho do nosso Cronos atualmente. Então eu vou trazer um momento de viés político, um momento de explicação de dificuldade dos relacionamentos atuais e um outro momento que
mostra de uma maneira mais engraçada como funciona a passagem do tempo para as mulheres. Bom, a primeira matéria que eu vou trazer para vocês é a do cenário político, tá bom? Inclusive me chamou muito a atenção porque tem duas pessoas participando nesse debate, né? Um é o Lucas Pavanato, que representa o espectro direito da política, e o outro que é a Caroline Sardá, que representa o espectro esquerdo da política, certo? E a curiosidade que me chamou a atenção é porque essa moça, ela participou, né? Foi uma das participantes daquela reunião que teve com a galera da Red Pill, né? Lá no podcast de Inteligência Limitada, né? E me chamou a atenção justamente uma certa mudança de postura dela, né, nesse debate e algumas incoerências, vamos dizer assim, que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Mas antes tem um ponto cérime, assim, que para mim, além de ser engraçado e cômico, mostra o grau de incoerência e esquizofrenia na cabeça de certas mulheres. Então, sem demora, produção, rola a matéria. Daniel Pergunta Alves, pras que fala da mulheres se elas se Tiffany. sentem confortáveis, então. As mulheres Eu de já verdade. fui em se elas se banheiro sentem com mulher confortáveis. trans. Eu já fui em A banheiro com maioria mulher das mulheres trans. não se sentem confortável. Você é mulher pra maioria dizer que a maioria das mulheres já não se conversei sentem com várias, confortáveis? elas não se sentem Conversei com confortáveis. várias Agora me também que se defina o que é sentem mulher que você não confortáveis. definiu, tô esperando. Quem define o que é mulher? Defina o Sou que é eu? mulher. Sou eu que Defina o que é mulher. É a Sou eu? biologia. Define pra mim o que é mulher. A biologia A também biologia. já Você definiu quer que eu defina o que é mulher? A biologia também já definiu Você quer que eu defina o que é mulher? A biologia também falou que negros eram inferiores. Na verdade não. A Era biologia antes já científico. entrou. Era antes científico. A eugenia veio Era da antes onde? Da científico. ciência, É um né? consenso Bizarro científico. isso. Mulheres, elas têm cromossomo XX. Mulheres menstruam. Mulheres podem ter filho, ou pelo menos têm a potencialidade de ter filhos. Mulheres Isso que não são menstruam devem mulheres. ser mulheres? Não são mulheres. Mulheres que Não não são menstruam. mulheres. Não são mulheres. Mulher, ela então, tem as tá. qualidades ou a potencialidade, tem essas potencialidades, cromossomo XX, ou menstrua, a potencialidade de menstruar, tem a potencialidade de ter filhos. Isso é ser mulher. Querer mudar isso Você tá definindo a mulher pela reprodução é querer dela. mudar a realidade. Você tá definindo A mulheres mulher pela é isso. reprodução A mulher é dela? biologia, não sou eu que defino não, minha filha. Eu sei que Você vocês não tá gostam de definindo biologia, vocês não gostam de ciência, Vocês que não mas é gostam de assim que biologia, funciona. porque quando a gente fala de educação Defina sexual, você você a fala mulher de outra outro coisa, jeito, né? então. Como é que define a mulher? O que é mulher? É uma boa pergunta. O que é mulher? Você defende Porque as mulheres, então o que é mulher? Eu sou formada para ser mulher. Eu sou Tá. ensinada desde Você criança a ser defende mulher. as mulheres. O que é mulher? Microfone. Ah, tá. Se a mulher é tudo, a mulher não é nada. Então você precisa definir o que é mulher. Você defende as mulheres. Como é que você pode dizer que defende uma coisa que você nem sabe o que é? E qualquer Como pessoa assim, pode cara? ser. Se eu, Isso é botar, que- se eu me sentir mulher, eu sou mulher? Não. Não sou Mulher mulher. trans Tem não é características sentimento, é objetivas. identificação, é Se eu me diferente. identifico, eu sou? Não. Tem fatos objetivos. Se você não consegue definir, como é que você vai defender aquilo que você nem define? O que é mulher? Você está definindo O que é mulher, mulher? Você está definindo É mulher biologia, a não sou eu. partir da questão reprodutiva. Quando você Biologia, fala. não Posso sou terminar eu. de falar? Porque Biologia, a educação não é sou eu. isso. Agora é o Biologia, momento não de sou eu falar, Lucas. Cara, esse meme da risada representa muito bem o meu sentimento quando eu vi esse trecho do debate, né? Então, só para contextualizar melhor. Eles estavam falando inicialmente do ponto, né, sobre a presença de pessoas transgêneros no esporte feminino, né? Porque já tá havendo bastante casos assim e as mulheres estão se sentindo incomodadas, né? Porque, enfim, tá ocupando certos espaços e, óbvio, a gente aqui não ignora a biologia, então a gente sabe que os homens são mais fortes, sim, biologicamente do que as mulheres, né? Pelo menos nesse espaço a gente não nega isso. E o que me chamou a atenção também é que elas enchem o peito, né, para falar que defende mulher, mas ela não conseguiu definir uma, né? Achei bem engraçado isso. Então, assim, nossa, vocês estão super bem representadas, viu? Vai, continua nessa. E outro trecho que também, antes de começar aqui os pontos que eu anotei, né, para falar, é justamente o ponto final que ela fala sobre educação, né? Que engraçado, mas quando foi no debate com o Júnior e com o Ricardo, que obviamente eles não são debatedores, eles não são políticos, pelo que eu percebi, e todo mundo que assistiu o debate viu que vocês ficaram interpelando ele o tempo todo, né? Você e a outra moça que estava lá também, se eu não me engano, o nome dela é Bruna. Então é engraçado você pedir educação sem você oferecer. É aquela história que a gente sempre fala aqui, né? Eu exijo, mas não ofereço. Engraçado, né? Isso é bem comum com vocês. Mas vamos lá, eu tenho 6 pontos para falar sobre isso, né? Eu assisti o debate completo, tá? Eu só quis trazer esse corte para vocês porque muitas coisas me chamaram a atenção. Então, a primeira, não sabe definir o que é mulher. Então, foi necessário o Lucas Pavanato, um homem, definir o que é mulher. Tá grave, hein? Rapaz! Então, dessa vez foi necessário o mansplaining e o interrupt, então, porque é uma suposta feminina que diz, feminista, né, que supostamente diz que defende as mulheres, não soube definir o que é uma mulher. Caramba, vocês estão bem representados, hein?
Segundo ponto, disse que ele não é uma mulher, né? Mas não definiu o que é uma. Então, no começo ali, quando eles começam a se exaltar um pouco, que até o Lucas fala sobre identificação, né? E ele usa até argumentar, muitas mulheres se sentem incomodadas, né? Com a presença de pessoas trans no banheiro feminino. Aí ela questiona ele, mas você não é uma mulher. Bom, então mostra novamente a incoerência. Então, você sabe que o Lucas não é uma mulher, mas você não consegue definir uma mulher. Então, novamente, mostra um grande grau de incoerência e de hipocrisia da sua parte. Então, na verdade, você sabe, você só não quer falar porque isso, obviamente, vai ferir o interesse político da sua pauta. Mas tá da hora, tá ficando cada vez melhor. Terceiro ponto, como você defende uma coisa que você nem sabe o que é? Cara, essa pergunta do Lucas foi sensacional. É a mesma coisa que eu via defender aqui a questão dos relacionamentos, do comportamento entre homem e mulher, e não saber definir o que é um homem, nem definir o que é uma mulher. Não é aceitar que eles são biologicamente diferentes, que eles têm fisiologias diferentes, nem nada do tipo. Então, cara, é o que eu falo. Quando a gente fala que o feminismo é embasado em narcisismo e vitimismo, acho que, na verdade, talvez eu acrescentaria um outro aí, que é sintoma de esquizofrenia, né? Então, é um distúrbio a ser estudado pela medicina. Quarto ponto, se eu me identificar como mulher, eu sou uma? Cara, essa pergunta também foi excelente dele. Sabe por quê? Porque se, como ela falou, é uma questão de, não é uma questão de sentimento, é questão de identificação, então eu vou sugerir, porque isso acontece, tá? É uma das diferenças, inclusive, que eu acho errado. Quando a galera sai, principalmente para essas festinhas, essas baladas aí, que tem diferença de preço, né? Vou colocar aqui um cenário de exemplo. Homem paga 60 e mulher paga 20. Então, eu sugiro para vocês, homens, que quando vocês estiverem na porta, antes de você pagar, fala que a partir daquele momento você está se sentindo uma mulher. Porque você se identifica como uma, entendeu? Aí você vai poder pagar o mesmo preço que elas, entendeu? Porque é outra diferença que aparentemente a galera nega que existe, né? Então quer igualdade, mas aí no ponto de pagar mais barato, não. Aí tá tudo bem ser mulher, né? Então eu sugiro que a gente continue fazendo, que a gente comece, na verdade, a fazer isso. Quando a gente chegar na porta e a gente se sentir desfavorecido, vamos começar a falar isso. Falando, não, a partir desse momento eu me identifico como mulher. Pronto. Você tem que comprovar que tá errado? Não, então pronto. Eu me identifico agora. Quem é você para dizer que não? Vai ser bem interessante. Quinta parte, ela sempre fala da questão da evidência anedótica, né? Foi uma coisa que eu anotei aqui, muito interessante. Então, assim, você defende as minorias, mas quando o Lucas traz um caso, você obviamente descarta, por mais que seja minoria. Qual a quantidade de transgêneros no esporte feminino? Por ser pouco não vale, beleza. Mas é engraçado porque a sua pauta prega justamente que vocês defendem as minorias. Né? Então, assim, na verdade você defende a minoria quando ela te convém, ou quando você pode usar ela como massa de manobra para promulgar a sua pauta política. Interessante. E o sexto e último ponto para a gente finalizar essa parte é que justamente essa parte, você pediu educação no final do vídeo, mas você fez isso no debate, principalmente que você teve ali com os meninos da Red Pill, porque obviamente eles não são políticos, eles não têm projeto de políticas públicas como você ficou cobrando o tempo todo, e eles também estavam ali de bom grado para explicar, porque vocês não fizeram nem o dever de casa de pelo menos fazer uma pesquisa sobre o que é Red Pill. E aí? Então a educação, de novo, é só de um lado? Lembrando, aqui no Contragolpe a gente sempre pega o quê? Antes de você exigir, trate de certificar que você está oferecendo, coisa que você não fez no último debate. E para finalizar esse tema, eu só queria salientar uma coisa que eu achei, cara, muito engraçada e inteligente ao mesmo tempo. Se vocês repararem quando vocês assistem essas lives, né, no YouTube, do lado direito, geralmente, quando é uma coisa ao vivo, tem aquela coisa do superchat, né? Onde as pessoas ficam mandando perguntas, ficam interagindo com os participantes, né? Ou mesmo fazendo alguma zoeira ali. E, cara, teve uma mulher, cara, ela fez uma colocação perfeita, assim, cara, foi... Se ela tivesse com um bisturi numa sala de cirurgia, eu falaria pra essa mulher me operar, porque ela, assim, foi precisa, tá? Então, ó, saca só o que ela falou. Brilhante. Abre aspas pra ela. Desigualdade salarial entre homens e mulheres não é machismo. É dívida histórica por uma delas ter nos tirado do paraíso. Fecha aspas. Brilhante. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Bom, dando sequência agora, eu vou trazer para vocês uma análise, né, que o John fez. Então, antes de tudo, John, forte abraço aí pra você, cara. Não é de segredo pra ninguém que a gente tem uma amizade bem bacana. Ele é um cara super firmeza, super humilde, super gente boa. Fora que o canal dele também tem um conteúdo muito bacana. Se vocês puderem, entrem lá, confiram. E se vocês puderem, até citem. Falam, olha, eu fiquei sabendo de você através do Contragolpe Cotidiano. Então, cara, ajuda eu, ajuda ele. E também
ajuda vocês mesmos a trazer um conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Ele fez uma análise, assim, cara, muito boa do porquê que está havendo essa dificuldade nos relacionamentos, tá? Respondendo um vídeo que ele fez, um react, tá? Lembrando que todas essas matérias e vídeos que eu trago para vocês no Contragolpe, elas sempre estão disponíveis na íntegra nos posts referentes aos episódios, tá? Vocês podem acompanhar na íntegra, tanto o debate, quanto qualquer tipo de recorte, quanto qualquer artigo, tá lá nos posts, tá bom? Então, sem demora, John, brilha. Gente, que fique claro que eu não estou procurando um namorado aqui no TikTok, mas eu vim falar exatamente sobre isso, sobre ficar, namorar, ter um relacionamento. Eu não sei vocês, mas eu vou falar por mim, pelas pessoas com quem eu converso, pelas minhas amigas, como tá difícil entender o próximo. Como tá difícil saber o que o próximo quer. Você flerta, você conversa, você paquera, você fica, até que você cria uma intimidade maior com a pessoa, e no momento em que você se entrega, no momento em que você dorme com alguém, acabou. Acabou toda aquela amizade de vocês, aquele carinho que você construiu durante dias, meses. Porque no outro dia a pessoa nem fala mais com você. E se a pessoa fala com você é porque ela gostou e te quer só pra isso. Por que isso tá acontecendo, gente? Tem gente que me fala assim, é porque você tem aquilo que você, querendo ou não, procura. Você emana certas coisas e você acaba atraindo as mesmas coisas. Eu não acredito nisso, gente. Porque eu sou uma mulher que trabalha, eu sou uma mulher que tem um filho, tenho responsabilidades, sou guerreira pra caramba. Já pensei muitas vezes em ter relacionamento, não consegui, porque os caras não sabem o que querem. Eu acredito que seja muita opção, um cardápio muito amplo. Então, ninguém mais sabe o que escolher, ninguém mais sabe o que quer comer, vamos falar num palavreado bem aberto. O homem não sabe o que quer comer. Tem picanha, tem filé mignon, né? Tem uma carninha de segunda, mas ninguém sabe o que quer comer. Essa é a verdade, eles querem comer tudo. E a mulherada também. Eu tiro isso por mim. Eu falo por mim, eu não falo pelas pessoas, eu falo por mim. É muita opção. É muita gente fácil. Tá tudo muito fácil. Se eu quiser sair agora, eu saio. Se eu quiser beijar na boca, agora eu beijo. E aí? Qual o peso que isso vai ter na minha vida? É o que eu quero? É o que me faz bem? É o que eu procuro? Então, tipo assim, tá preocupante, eu estou ficando preocupada, eu estou ficando confusa, porque eu já não acredito mais que as pessoas vão ter relacionamentos duradouros. Eu tô meio que incrédula em relacionamentos. Quando eu gosto de alguém, demonstro, eu perco. Quando eu fico com alguém e não demonstro nada, a pessoa me quer pra algo mais sério. E aí fica nesse jogo, quem eu quero não me quer, e quem me quer, eu não quero. Tô confusa, gente. Gostaria muito que as coisas fossem um pouco mais fáceis, mas estou bem confusa. Bom, vamos ser sinceros. O lance é o seguinte, hoje em dia, os amores estão líquidos, hoje em dia é só um caos mesmo, não tem o que fazer. Por conta das redes sociais, de tudo que a gente vê na mídia, a gente vê em séries, em todo canto. E eu culpo o feminismo e as redes sociais principalmente, por tudo isso que tá rolando. A gente vai ver ainda muitas mulheres tristes, sem entender por que os relacionamentos estão dessa forma, entendeu? Como a própria moça do vídeo disse, é muita opção, né? Mas a gente sabe que essa muita opção é sempre pra um só tipo de cara, entendeu? E, querendo ou não, a maioria das mulheres querem esse tipo de cara. É triste, cara, é a realidade hoje em dia que acontece, né? A grande maioria das mulheres estão assim, dessa forma, por conta dos relacionamentos, do mundo moderno, que a gente enxerga assim. É muita opção para os homens, e as mulheres, elas acabam sendo essas opções para os homens. Elas acabam se hipersexualizando, acabam querendo demais, e aí às vezes um cara sozinho consegue pegar 10 mulheres diferentes. Ele não quer casar, ele não quer ter filhos, ele não quer namorar, ele quer só pegar e sair fora, entendeu? E é o caos, cara, não tem muito o que fazer. Aquele lance antigamente, por exemplo, as mulheres, elas eram mais respeitosas, né? Então, tipo, você ser uma mulher numa era antiga, você se guardava. Você se guardava sexualmente, a sua pureza, você se guardava. Então o homem realmente lutava pra conquistar, o homem dava valor naquilo. Ele falava, porra,
vale a pena eu lutar por essa mulher, porque assim a gente vai casar, ter filho, vamos formar uma família. Vamos ficar junto. E ela vale a pena. Ela não se dá pra qualquer pessoa, sabe? Hoje em dia as mulheres já não são mais assim. Hoje em dia a gente vê muitas mulheres bonitas, assim, e até as medianas. Tipo, no primeiro encontro já tá transando com o cara, entendeu? No primeiro encontro ou no segundo já tá, tipo assim, sabe? Às vezes você tá trocando ideia com seu brother ali da rua, seu brother ali da rua tá, tipo, mostrando às vezes um videozinho de sexo dele com a mina que vai até pra igreja, entende? Ou então a mina que, tipo, sempre anda como uma menina decente, tem o jeito de uma menina decente, fala educadamente e tudo mais, mas aí tá lá no videozinho com o seu amigo lá da quebrada. E isso é uma coisa que você olha e você fala, mano, o que tá acontecendo, cara? Cadê as mulheres respeitosas desse mundo que a gente quer tentar algo? E aí os caras medianos pra baixo também perceberam. Os caras medianos perceberam o quê? Que o cara é bonitão, ele tem todas. O cara mediano se mata, se fode, não consegue nada. O cara desiste do relacionamento, na maioria das vezes. Ou então ele não corre mais atrás, né? O que tá acontecendo hoje em dia. Tem ainda as baratas rastejantes que vai atrás? Tem uns montes ainda de barata rastejante. Só que as baratas rastejantes são os tipos de homem que elas não querem. Entendeu, rapaziada? É o tipo de homem que elas sentem nojo. Elas realmente pensam que são baratas rastejantes, entendeu? Então hoje o mundo tá assim, cara. Amores líquidos, amores... Não tem mais uma interação, um lance social entre ambas as partes. É só sexo, sexo, sexo. E as mulheres, possivelmente no futuro, aí mais à frente, 1, 2, 3 anos pra frente, elas vai estourar de vídeos assim, de mulheres reclamando. Só que hoje em dia é aquilo que a gente sempre fala. Os 20% melhores homens da sociedade, bonito, dinheiro, beleza, tudo, status, tudo mais, esses caras, eles simplesmente têm a maioria das mulheres. Porque a maioria das mulheres querem só esse nível de homem, entendeu? Tem suas exceções? Com certeza tem suas exceções. Eu não posso falar que todas as mulheres são iguais, que aí seria errado, né? Tem mulheres sim ainda, eu acho que acredito eu que ainda exista sim mulheres para relacionamento. Eu não vou ser hipócrita. Mas eu acho que é muito pouco. E a dificuldade de você encontrar é uma coisa assim que hoje em dia... Tanto que hoje em dia eu falo, não corre atrás. Acho que vale destacar principalmente 4 pontos nessa análise muito bem feita pelo John, né? Então, o primeiro ponto, que é a questão da relação dos episódios do Contragolpe Cotidiano, né? Que eles estão interrelacionados. Então, vocês puderam ouvir aí nitidamente, né? Ele falar da questão dos 20%, que foi um problema que a gente abordou, né? Tanto a definição quanto as consequências disso no episódio de Princípio de Pareto. E também tanto a moça que ele fez o react, quanto ele mesmo falando da questão de muitas escolhas, né, que também é um tema que a gente trouxe no episódio Paradoxo da Escolha. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser entender melhor, vale a pena ouvir de novo. Segundo ponto, questão do feminismo e das redes sociais. Logo no começo do canal eu já tinha mencionado isso para vocês e essa análise do John também serviu para embasar justamente isso. E nisso eu também concordo plenamente com ele. É duas coisas que, assim, depois que começaram a vir à tona, começaram a se tornar comum, assim, detonaram com a relação entre homens e mulheres. Assim, são duas coisas que, assim, estão extremamente danosas e estão prejudicando demais a relação entre os dois sexos. Terceiro ponto. É importante para vocês perceberem aquilo que a gente fala. Ah, mas Matheus, por que você faz isso no canal? Mas por que você está falando sobre isso? Essa é uma análise onde ele pegou um recorte de uma mulher perguntando por que isso está acontecendo, o que está acontecendo nos tempos de hoje. E assim como a proposta do Contragolpe, quanto de outros canais, como o do John, do Bruno, do Ricardo, do Miguel, tem essa proposta de trazer uma explicação. Mas aí vale a reflexão. Você não está entendendo o que está acontecendo por falta de explicação ou porque você não quer entender? Porque eu acho que existem vários canais com várias vertentes que está oferecendo uma proposta de explicar o que está acontecendo. Agora, se você não quer aceitar ou se você não quer ouvir, aí é uma outra história. E quarto, e mais importante, do ponto de vista engraçado, é quando ele menciona a barata rastejante, que na verdade é o que a gente chama aqui também de gado. Né, que é justamente aqueles homens que ficam dando a sua atenção de graça para as mulheres sem ter nenhum tipo de contrapartida, né, nada em troca. Então, cara, inclusive daqui para frente eu pretendo usar esse termo também. Então, John, muito obrigado e parabéns aí pela análise. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? E por último, mas não menos importante, eu trago a matéria que fala sobre a diferença da passagem do tempo para homens e mulheres e como algumas mulheres
podem ser que venha a se comportar dessa forma futuramente, tá bom? Então, queria agradecer desde já aí o canal Hackeando a Matrix, que foi de onde eu peguei essa análise. Gosto bastante do conteúdo dele, tá? Porque além de inteligente, eu acho extremamente engraçado. Eu ainda não trouxe ele como referência para vocês, pode ser que eu traga futuramente, ou pode ser que não, mas algumas análises dele eu vou utilizar aqui, tá bom? E essa é uma delas, tá? E apreciem sem moderação. Ai, porque não posso dormir com ficante, não posso me apegar. Hã? Ah, pelo amor de Deus, minha querida, que não pode. Eu estou aqui com 41 anos pra te dizer, durma com ficante, sim. A vida, minha querida, passa, ó, num piscar de clitóris. Aí depois ele começa a namorar, tu vai ficar como? Vai ficar chorando, otária. E se tu tem 30, mais de 30, tu dorme com vontade. Tu dorme todo dia com esse homem. Porque depois ele casa. E aí tu vai ficar como? Chupando é dedo. Então pior, né? Tu vai virar amante. Senhores, esse é o discurso padrão de uma deusa rara que vai chegando aí na fase da parede, já chegando perto ali da menopausa. O que acontece? Ela vê que ela tá solteira e que se ela não dormir com um homem, com um ficante, outra vai dormir. Então o que ela pensa? A vida é muito curta, ou é agora é nunca. Eu tenho que amarrar esse cara de qualquer jeito, porque se eu não deitar com ele, deitar, entre aspas, outra vai deitar, então leite. Até porque, rapazes, o que impede a pessoa de ter vários parceiros casuais durante a vida dela? Se é uma pessoa independente, solteira, livre e desimpedida, o que tem, né? Elas pensam, eu vou deitar o cabelo mesmo e tome de virilha. Não tem essa. Sem fazer acepção de pessoas. Ficou com o cara ali, deu uns beijinhos, tal, no mesmo dia, tal, não sei o que, toma. Final da noite já sabe. Ou se não, conheceu ali no aplicativo também, conversou meia dúzia de conversa fiada, no meio da semana mesmo, o cara pergunta, ei, o que você tá fazendo? Ah, tô de boa, então vem pra cá, vem aqui em casa. Aí lá vai, fazer um serviço de iFood, entrega em casa, vai lá e toma de novo. Porque algumas pessoas pensam, bom, eu sou desimpedida, não devo satisfação pra ninguém, então eu vou mais viver loucamente mesmo, porque vai que eu preciso virar amante, né? Num futuro próximo. E algumas acabam até virando, porque vai fazer o quê, né? A pessoa quer ter um relacionamento casual, mas não tem homem aí disponível no mercado, então o que vai fazer? Dividir. Comunista. E é claro que eu vou evitar fazer algum tipo de comentário diretamente a essa senhora que aparece no vídeo, né, pessoal? Todo o meu respeito a ela, né? Tudo de bom. Mas uma pessoa que tá ali nessa fase aí dos 40 e poucos anos, a concorrência é alta, né? Porque tem outras pessoas mais jovens aí, deusa rara também, louca pra poder bater uma virilha, bem mais jovem, com aparência um pouco mais conservada, que seria como se fosse a primeira divisão. Vai chegando uma certa idade, eu, por exemplo, se for ver, tô na segunda divisão já, 36 anos, já tô virando um tiozão da merenda. A sorte é que pro homem, isso não é o principal. Pelo contrário, muitas vezes o cara tá na melhor fase dele, nos 30 e pouco, até os 40, que é justamente nessa parte da vida que o cara consegue se desenvolver mais, conversar melhor, ter até uma situação financeira mais estabilizada. Só que o que acontece é que muitos homens chegam aí com os seus 35, 40 anos, muitos já estão casados, outros nem saem de casa, tipo eu, porque eu tô naquela fase, eu não me fechei pra relacionamento, mas também não abordo ninguém, aí fica difícil, né? Então eu tô fora do jogo. Aí o que sobra pra elas poderem disputar aí no mercado? Ou shed ou gado, não tem meio termo. E quando eu falo shed, pode incluir também aqueles caras que não são tão bonitos assim, mas têm dinheiro, que daí vira quase a mesma coisa. Só que o homem, quando chega nessa fase dos 35, 40 anos, ou até mais de 40, ele não fica tão desesperado assim, que ele sabe que ainda dá pra conseguir algum relacionamento até com uma pessoa mais jovem, se ele quiser, desde que ele não ligue pro passado dela, né? E como hoje em dia também grande parte delas são emissol, o cara não pode também ligar pra ser padrasto, ou seja, se o cara fizer uma vista grossa nessa parte, ele consegue ainda bater uma virilha. Mas e a deusa rara, que já tá enfrentando aquela metamorfose, virando uma tia da merenda, desbocada ainda, porque senão ninguém presta atenção nela, né? Tem que falar coisas polêmicas, declarações fortes, tem que esculhambar, porque ela pode falar alguma coisa e passar batido. Então, qual que é a estratégia, a técnica milenar para uma deusa rara, já nessa fase aí da parede, conseguir chamar atenção? Coloca uma roupa um pouco mais chamativa, né? E dá declarações tipo, vamos viver loucamente como se não houvesse amanhã, porque senão a gente vai virar amante. E se dependesse de mim, nem amante ia virar, porque não sou casado mesmo.
E chegamos àquele momento. Ah, vocês sabem que momento. Aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é, abre aspas, rejeite a modernidade e opte pela masculinidade, fecha aspas. Essa é uma frase muito difundida, né, no meio da machosfera e que, ao meu ver, faz todo sentido, né, por alguns motivos. Então, primeiro, por a gente ver como que as pessoas hoje estão se permitindo influenciar por outras pessoas que às vezes elas nem conhecem, entendeu? E que estão dando péssimos conselhos, principalmente eu acho que para a geração mais jovem, né? Então, nesse ponto, eu tenho saudade daquela época onde as referências pra gente vinham de pessoas próximas que conquistaram ou que significavam alguma coisa, né? Então, o exemplo mais claro para as mulheres eram as suas mães, as suas avós, né, as suas tias, que fizeram boas coisas na vida, que trabalharam, que estudaram, que ralaram ou, eventualmente, que ajudaram o seu marido, ou que criaram muito bem os seus filhos, né, e que eram exemplos de mulheres. E não mulheres aí que ficam dizendo pra vocês que vocês são deusas raras ou que vocês são vítimas do sistema e nada do tipo. E a mesma coisa para os homens, né? Saudade da época que nossos espelhos eram os nossos tios, nossos avós, nossos pais, né? Homens que realmente davam sangue dia após dia, né? Que também nos ensinavam a como tratar uma mulher, né? Ensinavam a como se portar, né? Tanto perante as mulheres quanto perante os homens, né, a ter bons exemplos assim de conduta, de caráter, e não também outro bando de influenciadores que fica dizendo pra vocês que, sei lá, que você desconstruir a sua masculinidade é a chave pra você se aproximar do sexo feminino, quando na verdade não é, tá? Inclusive, se vocês acham que isso não faz sentido, é só observar o que essas influenciadoras da Beautiful People ficam pregando. Ah, não, tudo é masculinidade tosca, pinta sua unha, usa maquiagem. Tá, beleza, elas falam isso. Agora, observa quem que é o cara que elas estão do lado ou aqueles caras que elas acham atraentes. Será que são esse tipo de cara? Eu acho que não. Então, eles estão vendendo pra vocês uma ilusão, uma hipocrisia. Então, fiquem atentos a isso. E agora, o conselho especificamente pros meninos, né, pros rapazes. Além de tomar muito cuidado com isso, sempre pensem o seguinte, né? No futuro, qual vai ser o legado que você vai deixar? Ou então, quando você levanta e você se olha no espelho, saiba que por mais às vezes que exista pessoas que não digam isso pra você, mas às vezes se inspiram ou se espelham em você. E, obviamente, você é o reflexo de, pelo menos aí, diz o ditado, de 5 pessoas que você mais convive, né? Então, se existem pessoas em que se espelham em você, então em quem você está se espelhando? E outra, qual que é o reflexo que você está transmitindo para essas pessoas que se espelham em você? Tá? Então vou frisar a frase de novo. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Rejeite a modernidade e abrace a masculinidade, para o bem de ambos os sexos. Antes de encerrar, sempre vale os lembretes. Não se esqueça de se inscrever e seguir o canal pelas plataformas, né? Temos aí o Spotify, o Amazon Music e o Google Podcasts, tá bom? Além do Instagram. Se vocês precisarem entrar em contato comigo, tem carta branca para acessar pelo Instagram ou também pelo e-mail, contragolpecotidiano@gmail.com. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, caso vocês queiram trazer algum relato pessoal ou mesmo enriquecer a análise de alguma forma, tá bom? E especificamente para o Spotify, não esqueça de também, além de seguir, acionar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá bom? Um abraço, tamo junto e até a próxima.